Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no laboratório do Arne, né, com suas brincadeiras e experiências com eletrônica. Hoje, né, uma experiência bem bacana com um microcontrolador STM32F103C8T6 presente, né, nas placas Bluepill e presente aqui na plaquinha que eu desenvolvi, né, que é a placa de estudos STM32, que está disponível lá no meu site, tá? Todas as informações para a montagem da mesma, caso alguém queira reproduzi-la, tá lá. Circuito eletrônico, o layout da placa e a lista de materiais, ok? Além de outras experiências que eu já realizei, também estão lá, e outras que serão realizadas no futuro também vão ficar lá no site. O link do meu site está aí na descrição, ok? Hoje essa experiência é relativamente simples, né? Eu coloquei na placa 3 matrizes de LED de 7x5. Então, cada uma 35 LEDs, 3 matrizes 105 LEDs. Então, eu tenho aqui uma matriz, tá? Com 7 linhas e 15 colunas, que é o suficiente para você plotar mensagens, né? E ter uma visualização legal, tá? Essa experiência também conta com a porta serial, porque é através dela que eu posso trocar a mensagem default que tem aqui na memória, ok? Então dá para trabalhar isso de forma bem legal, ok? Eu vou já iniciar aqui o programa, né? E em seguida ligar a placa, né? Então tá lá. Agora quando eu ligo, eu recebo lá a mensagem e ela está plotando aqui. Sejam muito bem-vindos ao laboratório, senhores. Ok? Então aqui, observando, né, a tela, eu consigo trocar a mensagem, né? Então, por exemplo, olá, como vai? E enviar para o painel. E ela já troca lá para mim. Olá, como vai? Eu posso trocar, né, novamente, placa PE STM32 by Arne. Assim que ela termina de passar a mensagem, ela troca no buffer e pronto. Nova mensagem. Tá, senhores? Bastante interessante e bacana, né, o uso desse tipo de display, né, de matriz, né, matriz de LED. Alguns chamam de matriz de ponto, outros chamam de matriz de LED. Cada um tem um nome, dependendo da loja que você vai comprar, fica até estranho. Mas eu conheço como matriz de LEDs. Não é a primeira vez que eu trabalho, já fiz outros projetos. No meu site tem uma matriz, um painel de mensagem com pique. Tá? Tem também uma que eu fiz com o aproveitamento de um painel antigo que eu encontrei num dos sucatões aí da Santa Ifigênia. Mas enfim, a experiência que eu queria mostrar é exatamente essa. Na continuação do vídeo, senhores, eu vou colocar a teoria de controle desse tipo de matriz, que pode ser aplicada a qualquer microcontrolador ou microprocessador, caso você goste também de 1180, como é o meu caso, tá? Então, eu acho bem bacana. Os links para download, o link do meu site, mais uma vez, estão aí na descrição do vídeo, tá? Basta clicar e ir até o site. Lá no site, é só entrar em eletrônica e microcontroladores. Você vai ter uma série de informações sobre microcontroladores, cursos, sobre um monte de tipo de microcontrolador, ok? Vamos lá para a parte da teoria para ver como é que eu fiz isso aqui, ok? Olá, senhores. Vamos lá para um pouco da teoria, né? Do controle, né, de matrizes de LED com microcontroladores. Tudo que será dito daqui para frente pode ser aplicado a qualquer microcontrolador, ok? Desde PIC, AVR, STM32, como é o caso do nosso exemplo, né? SP32,
até mesmo Arduino, né, que na verdade usa um AVR em alguns casos, né, depende do tipo da placa, e qualquer outro microcontrolador, tá? Eu considero sempre o seguinte: se você compreender o conceito, tá, de como algo é feito ou pode ser feito, você consegue aplicar essa lógica, vamos chamar assim, em qualquer situação, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é como os LEDs estão conectados internamente na matriz que você tem em mãos, na matriz que você comprou ou pretende comprar. Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir o datasheet da matriz, ok? Você vai perceber que geralmente você tem apenas dois tipos de conexão: os catodos conectados às linhas e os anodos conectados às colunas, ou vice-versa. Pode ter, né, o contrário. Os anodos conectados às linhas e os catodos às colunas. Na placa PE STM32 eu usei exatamente este tipo aqui: os catodos ligados às linhas e os anodos às colunas, tá? Então, como é que a gente opera com esse tipo de matriz? Note, por exemplo, se eu quiser ligar este LED aqui, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha fonte de maneira a polarizar esse LED aqui de forma correta. Menos aqui e mais aqui. Fazendo isso e mantendo os demais pinos sem nenhum tipo de conexão, seguramente eu estou acendendo só este LED aqui, ok? E qual a tensão? Mais uma vez, é o datasheet que vai te informar a tensão limite de cada LED, tá? Qual é a tensão limite dos LEDs que estão aqui disponíveis dentro dessa matriz. Agora, digamos o seguinte: como eu estou desenhando, né, esse tipo de matriz, você praticamente está desenhando, né, um caractere, ou seja lá o símbolo que você esteja colocando aqui dentro. Você precisa também, não só esse LED, você quer ligar este LED aqui. Então, num primeiro momento, fica simples você entender: eu vou fazer isso aqui, vou colocar o positivo da minha fonte aqui também e o negativo da minha fonte. Polarizei corretamente esse LED? Polarizei. Mas eu cometi um erro. Por quê? Os catodos não estão conectados entre si? Estão. Então, o que aconteceu? Eu polarizei corretamente este LED também. O catodo está aqui, agora recebendo também. Está polarizado este LED, foi polarizado corretamente também. E um outro detalhe, né? Eu polarizei também corretamente este LED. Eu queria acender apenas esse, mas como os anodos também estão conectados, eu polarizei este LED porque os catodos aqui também estão conectados. Então eu acendi esse LED e esse LED e esse. E não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Então, qual a forma correta na operação? Eu primeiro polarizo este LED, correto? Mantendo ele por um tempo ligado, um tempo bem pequeno, tá? E em seguida eu polarizo o outro LED, que seria esse, mantendo um tempo ligado também, bem pequeno, e fico trocando eles entre si. Então o seu cérebro vai entender que este e este LED estão acesos, quando na verdade não estão. Isso aí é mais ou menos assim que o cinema funciona, né? O cinema é um conjunto de fotografias que são passados quadro a quadro, né? Então é mais ou menos esse tipo de operação que você tem que fazer. No geral, para operar esse tipo de matriz, né, de LEDs, o que você faz? Ou você opera acendendo LEDs de uma mesma coluna, tá? Ou LEDs de uma mesma linha. Sempre uma única coluna acesa por vez ou uma única linha acesa de cada vez. Nunca mais que isso. E você faz a troca de forma a que você tenha um entendimento de que, né, todos os
LEDs que você precisa estão acesos ao mesmo tempo. Para isso é preciso colocar uma velocidade de forma que o cérebro, conforme eu já falei, possa ser enganado. Essa operação, tá, a gente costuma chamar de varredura. Qual é a ideia? Você, conforme eu coloquei, você coloca um byte nas linhas, um byte inteiro, porque eu vou acender um conjunto de LEDs de uma mesma coluna, troco esse byte que está nas linhas por um outro byte e ligo uma outra coluna. E faço isso sucessivamente, de maneira que eu consiga ter na minha matriz o desenho, no caso do caractere ou do símbolo que eu desejo colocar. No caso, aqui eu fiz uma varredura neste sentido, tá? Ou seja, da esquerda para a direita, da coluna 1 para a coluna 5, fazendo exatamente o quê? Para o caractere A, por exemplo, dentro do software que eu desenhei, eu cheguei, nós temos esses bytes aqui. Eu vou ter o byte 7E, que eu vou colocar ele na coluna 1, então eu vou colocar 7E na linha. Veja, olha, 7E, eu estou indo do bit menos significativo até o mais significativo aqui, tá? Do menos para o mais significativo, sendo que o mais significativo não estará ligado a absolutamente nada na matriz, ele não tem uso, porque eu só tenho 7 linhas, e aqui eu tenho 8 bits. Então, aqui foi trabalhado de maneira que o último bit seja dispensável sempre. Então, olha, 7E, dá para enxergar 7E aqui? Dá, ó. Aqui é o menos significativo, o E. O E é o que? 0, 1, 1, 1. E o 7? 1, 1, 1, 0. Ó. O 0 saiu fora, eu não preciso dele. A mesma coisa com o 11 aqui, ó. Dá para enxergar ele aqui? Dá, ó. 1, né? Ó, 1, 1. Então, esse primeiro 1 aqui, ó. 1, 0, 0, 0. E o próximo, 1, 0, 0, 0, saiu fora. E assim por diante. Então, o que eu faço é, eu coloco este primeiro byte nas linhas e ligo a primeira coluna. Coloco em seguida este byte nas linhas e ligo quem? A coluna 2. Depois este byte nas linhas e ligo a coluna 3. Em seguida, este byte nas linhas e ligo quem? A coluna 4. Em seguida, coloco este byte nas linhas e ligo quem? A coluna 5. Tá? E aí, o que eu tenho? Vou ter a impressão, se eu fizer isso com uma velocidade, uma boa velocidade, você vai enxergar o caractere A dentro da matriz. Ok? É isso que você vai ver dentro da matriz. Para fazer o caminhar, tá? Colocar isso caminhando, por exemplo, vamos falar da direita para a esquerda, a lógica é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu preciso deste byte colocado aqui nas linhas, mas eu preciso ligar quem? Esta coluna primeiro. Ok? Então eu vou fazer isso e manter ele durante um período aqui. Em seguida, eu preciso de 2 bytes. Só que este cara aqui veio parar na coluna 4. Então eu vou colocar o byte, ligar a coluna 4, manter um períodozinho. Em seguida, eu coloco este byte e ligo a coluna 5. Então, veja, você vai ter a impressão de um deslocamento da direita para a esquerda se eu for aumentando cada vez o número de bytes e deslocando sempre esses bytes nas colunas para cá. Ó. Tá? Eu não estou ligando cada byte na sua referida coluna. Eu estou deslocando eles. É assim que está o programa, que está disponível para download no meu site, link aí nas descrições. É só pegar e estudar que você vai enxergar exatamente isso, ok? O que eu sempre recomendo? Está começando, começa acendendo pontos, depois você parte por um exercício de ligar um caractere inteiro, tá? Plotar um caractere inteiro. Você pode até brincar e ir trocando os caracteres, né? Fazendo ele ir de A, por exemplo, até Z, né, colocando zero e símbolos para mostrar tudo, né, aí você já vai entendendo os tempos necessários para troca de caractere, tudo isso. E aí depois você parte para o scroll
da direita para a esquerda, da esquerda para a direita também vale, fica meio esquisito, mas também funciona. É um exercício bacana. Bom, pessoal, era basicamente isso, né, que eu queria mostrar na parte teórica. Tem um artigo, tá lá no site, os links estão aí na descrição. Todo o esquema da placa, desenho enfim, as informações a respeito da placa também estão lá no site. Você pode, se quiser, montar a sua para poder usar, ou usando o artigo você consegue também, usando um protoboard ou alguma outra coisa, fazer sua experiência caso deseje. Tá? O programa também está disponível para download lá, é só usar o link aí na descrição, ok? Senhores, obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, né, para dar aquela força no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá ok? E, senhores, até o próximo vídeo. Muito obrigado.